Sabe aquele livro lindo? Talvez uma fantasia épica de 800 páginas, ou um romance bem levinho que tem, sei lá, 200 páginas, que tá na sua mesa de cabeceira há semanas. Você comprou naquela empolgação de, meu Deus do céu, esse livro eu vou devorar. Você quer ler. Ele é interessante, ele é atrativo. Mas de alguma forma, depois de um dia cansativo, ou no meio da sua rotina lotada, você se pega deitada na cama, rolando feed do celular, vendo mil vídeos no TikTok por 2 horas, 3 horas, enquanto o livro parece te julgar em silêncio ali do lado. Aquele silêncio constrangedor, aquele elefante no quarto, que não é resolvido e que fica ali, no fundo da sua mente. A culpa bate, e enfim. Por que é tão difícil fazer algo que a gente genuinamente ama? Por que a gente adia os nossos refúgios? Oi, meu nome é Bruna e esse é o podcast onde os livros moram, o seu clube do livro virtual. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre frustração e essa frustração e procrastinação que assombra todo leitor. Artista também e, enfim, qualquer pessoa que vai para o âmbito criativo. É a procrastinação dos nossos próprios hobbies. E eu já te adianto que a culpa não é da preguiça, é do seu cérebro tentando te proteger. É muito fácil entender porque a gente adia lavar a louça, por exemplo, ou fazer um trabalho da faculdade, ou limpar a casa, ou sair para resolver algum problema na rua. Mas adiar a leitura daquele romance que a gente estava louca para começar. Por que isso acontece? Por que o meu cérebro não entende que aquilo ali vai me gerar prazer, vai me gerar alegria? Parece um contrassenso, né? Algo contraditório. Mas para entender isso, no podcast de hoje eu trouxe pra gente alguns dados para que a gente possa refletir sobre isso. Eu não sei se esse é um assunto que pega vocês e que de fato faz gerar um confronto mental. Porque aqui pra mim, isso realmente mexe comigo. Eu tenho muitos livros dos quais eu ainda não li. E eu tenho leituras das quais eu estou fazendo nesse mesmo momento. E que estão sendo muito lentas. Não porque eu não gosto do livro, não porque eu tô sem tempo adequado pra ler. Porque existem momentos que eu posso encaixar uma leitura. Mas porque muitas vezes, nesses momentos, eu prefiro fazer outras coisas do que de fato ir pra leitura. Ou porque muitas vezes, enfim, é criada uma idealização ou uma procrastinação, por assim dizer, dessa leitura. E por isso que eu queria trazer esse tema pro podcast, porque admito que um dos motivos da gente estar tendo poucos episódios aqui é justamente essa procrastinação. Então por que não trazer ela à tona e falar um pouquinho sobre ela, não é mesmo? E para entender isso, a gente precisa olhar para o que a ciência diz. Então, para além de comentários opinativos hoje, vamos trazer um pouco de dados. Os pesquisadores Dr. Tim Pitchell e doutora Fúcsia Sirois, eles estudam a procrastinação há anos e eles chegaram à conclusão, que é que procrastinar não tem nada a ver com má gestão de tempo, tem a ver com gestão das nossas emoções. Eu não sei se você já foi para psicólogo, para terapia, e a sua psicóloga te trouxe esse entendimento, mas uma vez a minha terapeuta, de alguns anos atrás, ela me falou justamente isso, que muitas vezes a gente procrastina porque a gente idealiza demais. Então eu procrastino aquilo que eu quero que seja perfeito. Aquilo que eu acho que precisa de um momento adequado, aquilo que eu acho que precisa do dia correto, do tempo certo, para que eu possa fazer ele da melhor maneira possível. Inclusive gravar podcasts. Então, a nossa má administração e gestão de emoções faz com que a gente adie coisas que poderiam estar sendo resolvidas ou poderiam estar sendo aproveitadas o quanto antes. A gente procrastina para poder evitar sentimentos desconfortáveis no curto prazo. Mas qual sentimento ruim vai me trazer um livro que eu gosto? Ou um hobby que eu amo fazer? Por que eu procrastino mesmo as coisas que eu sei que vão me fazer bem? Pode ser o atrito de retomada. Você já ouviu esse termo? Admito que eu conheci ele agora, montando o roteiro para esse podcast e fazendo essa pesquisa. O atrito de retomada é aquela frustração inicial, quando você percebe que esqueceu quem era aquele personagem secundário porque não lê as semanas, por exemplo. Ou por como faz um ponto no seu tricô porque já tem um tempo que você parou de fazer. Ou quando você precisa retomar na sua mente ali a história que estava acontecendo para poder, enfim, ou as emoções que você estava sentindo no momento daquela leitura, para conseguir dar seguimento
a história. Pode ser um chamado perfeccionismo também, ou na maioria das vezes a própria culpa acumulada por não ter lido antes. Quando você finalmente olha para a capa daquele livro e ele não grita mais, uhul, diversão! Ele grita, você deveria ter começado isso ontem. Já era pra você ter terminado de me ler. O silêncio constrangedor. E aí, diante disso, o cérebro foge para o conforto mais fácil, que pode ser redes sociais, pode ser um livro novo que você acabou de comprar e que tá ali fresquinho na sua mesa. Pode ser ir resolver alguma coisa que tá muito mais fácil e mais acessível. E fazer alguma coisa que vai te dar um prazer que a sua mente, melhor dizendo, vai entender imediatamente como um prazer, mesmo na sua idealização. Porque a ideia de que o livro é melhor deixar pra depois é também por uma idealização. E se você de repente quebra esse padrão e vai ler o livro de qualquer maneira, normalmente você se sente muito bem na sua leitura e você, enfim, engaja ali naquele livro. Então, a própria idealização dessa leitura, desse hobby, acaba te fazendo deixar para depois coisas que poderiam estar sendo muito bem aproveitadas. E é aqui que entra o segundo ponto: a energia da ativação e a fadiga da decisão. Hobbies que nos preenchem de verdade, como ler uma boa fantasia, como escrever ou como testar uma nova receita, são formas de trazer alívio, de um lazer ativo. Eles exigem que a gente tome decisões e gaste uma energia inicial. Então é preciso que você tenha uma atitude, não é um lazer inativo, no sentido de algo que você pode se desligar completamente. Imagine que o seu cérebro, no fim do dia, já tomou dezenas de decisões no seu trabalho, ou nos estudos, ou, não sei, no dia a dia, na rotina de sair, pegar um ônibus, ou qual ônibus eu pego, quem é que eu respondo primeiro no WhatsApp? Será que eu posso responder essa pessoa? Será que eu posso deixar aquela no vácuo? Quantas decisões a sua mente está tomando diariamente? E para ler você precisa decidir qual livro pegar, ou onde sentar, ou lembrar onde a história parou, ou enfim. Talvez não seja o seu caso com a leitura, mas talvez com algum outro tipo de hobby, como qual linha usar para o seu tricô, ou que tinta escolher para fazer sua pintura nova, ou qual desenho pintar, desenhar, né, pintar. E esse é o custo da iniciação, né, que muitas vezes acaba saindo alto. Já o lazer passivo, como eu falei, o inativo, como maratonar uma série aleatória, ou então abrir o TikTok e ficar rolando a tela por 1000 horas, ele tem custo zero. Então, adivinha só qual o seu cérebro ama escolher quando tá cansado. Mas nós não podemos nos render ao lazer passivo, pelo menos não o tempo todo, porque isso nos esvazia. E a ciência, ela prova isso. Então, mais um dos dados que eu encontrei é de um estudo publicado em 2019, na revista Frontiers in Psychology, que investigou o que eles chamam de paradoxo do lazer. Então, eles descobriram que as pessoas que conseguem investir tempo de qualidade em lazer ativo, ou seja, lendo livros, praticando hobbies, elas procrastinam menos na vida de forma geral. Então, o lazer verdadeiro, ele funciona como um inibidor de indecisão. Interessante, né? Então, quando a gente abandona o que a gente ama, a gente normalmente perde a energia que precisa para poder lidar com obrigações chatas da rotina, com coisas que muitas vezes vão ser mais cansativas do que ler um livro. Então, como é que a gente pode quebrar esse ciclo? Como é que a gente volta para onde os livros estão, para onde os livros moram, sem que isso pareça um esforço monumental? E a resposta do Dr. Tim Psycho? Ai, gente, esses nomes tão difíceis. A resposta dele é incrivelmente simples e poderosa. Ele fala que a gente deve focar apenas na aproximação física. Então, não prometer a nós mesmos que vai ser uma leitura de um capítulo inteiro, ou que vai terminar o livro naquela sentada. O seu cérebro, ele quando está cansado, vai entrar em pânico e vai rejeitar a ideia. Então, em vez disso, que a gente possa apenas dizer: eu vou só pegar o livro e vou abrir na próxima página onde o marcador tá. Ou eu vou ler só 2 páginas. Ou eu vou só terminar esse capítulo. Porque isso vai diminuir o custo da iniciação a quase zero. Na imensa maioria das vezes, depois que o livro ele tá aberto e as palavras elas estão ali na nossa frente já, a gente acaba se encantando e, enfim, engajando na história de maneira que a gente pode passar até uma madrugada inteira lendo, né?
Nessa semana, eu convido vocês a refletir sobre isso. Porque isso, de fato, tem sido um tema que tem me pego de surpresa. Por que que eu não tenho parado pra ler? E outro ponto que eu gostaria de trazer pra vocês é também o ponto da mente veloz, da mente que não para. Muitas vezes, em momentos em que eu decido que eu vou praticar algum hobby, eu penso que existem muitas outras coisas que eu preciso fazer nesse momento que são muito mais importantes, como estudar para algum assunto da faculdade, ou buscar fontes de investir meu dinheiro, ou fazer alguma coisa em casa que eu tô precisando fazer. Quantas outras coisas vão me gerar um, entre aspas, benefício maior naquele momento? Quantas outras coisas vão me gerar um resultado a longo prazo melhor? E por isso, a procrastinação ela também aparece em relação aos hobbies, porque quantas outras coisas são mais importantes para aquilo que eu estou sendo cobrada e que eu estou cobrando a mim mesma do que descansar, do que ter um lazer ativo? Então, esse também é um dos motivos pelos quais muitas vezes eu procrastino. Não sei se você se identifica, mas essa cultura do trabalho que existe hoje, uma obsessão por produtividade, ela acaba fazendo com que momentos de lazer eles sejam vistos como perda de tempo, ou como preguiça, ou como um próprio julgamento que você acha que as pessoas vão fazer de você mesmo, de você, né, da sua vida, ou você vai fazer de você mesmo, trazendo um juízo de valor, sabe? Por que eu não tô produzindo? Por que eu não tô gerando aqui dinheiro, conhecimento? Por que eu tô aqui parada, descansando a minha mente, lendo um livro? E principalmente quando são livros de romance, de prazer mesmo, de lazer, né, nesse sentido. E não livros de conhecimento de modo geral. A gente também tem um ponto que a gente se acostumou, justamente eu acho que um termo que a gente pode usar para o que eu acabei de falar, é a questão da monetização do hobby. Então, se eu tenho um hobby que monetiza, entre aspas, como por exemplo, eu transformar a minha leitura. Vamos trazer para a realidade de agora. Eu transformar a minha leitura no podcast. Se o meu hobby ele não monetiza desse jeito, se o meu hobby não tá me gerando nenhum retorno financeiro ou de fãs ou sei lá o que, sabe? Se a minha pintura não tá me gerando seguidores no Instagram ou se o meu tricô não tá gerando vendas, por que eu vou gastar meu tempo com isso? De que adianta? De que adianta se o meu prazer ele não se torna trabalho? De que adianta se o meu prazer, se o meu lazer não gera uma renda pra mim, não gera um retorno tangível, sabe? E isso também faz com que a procrastinação adie essa ideia. Quando a gente pergunta pra muitas pessoas o porquê da leitura ela tá parada, por que você não tem lido hoje em dia, o que é que você tem feito pra poder descansar ativamente, muitas vezes a resposta é justamente que eu tô muito cansada, a minha rotina é muito puxada, eu tenho muitas coisas pra fazer. Eu tô com a agenda muito cheia, no momento em que eu tenho pra parar, eu vou descansar. Mas a gente tem tempo. Se você parar pra pensar direitinho, tente refletir agora sobre a sua agenda. Sobre os momentos do seu dia que você, entre aspas, não tá fazendo nada. Um momento no ônibus, por exemplo, que você passa 1 hora e meia dentro de um ônibus pra ir pro seu trabalho ou pra faculdade e depois voltar. O que você faz durante esse tempo? Ouve música? Tudo bem, ouvir música é muito bom. Mas poderia ser um tempo de leitura, não? Poderia ser um tempo pra poder ler ali 1, 2, 3 capítulos do seu livro. O que você faz no seu horário de almoço? Ah, mas eu preciso descansar a minha mente. Mas é justamente aí que tá. Quando a gente traz o descanso como simplesmente algo passivo, como dar uma dormida ou rolar o feed do Instagram 1000 horas, a gente acaba desmerecendo, tirando a credibilidade do descanso passivo, ou, perdão, do descanso ativo. Então, a gente acaba nunca tendo tempo pra fazer coisas que de fato vão fazer bem. E foi aquilo que eu falei sobre a pesquisa que fala que o descanso ativo, ele vai te ajudar, inclusive, a você lidar com as outras coisas no seu dia, a você estar mais atento, a você estar mais disposto a tomar decisões. Eu tô falando que rolar o feed do Instagram ou ver TikTok é uma coisa horrível e que todos deveriam sair imediatamente dessas redes sociais? É claro que não, até porque eu tô nessas redes sociais. Mas eu tô falando que a gente precisa talvez, inclusive eu, esse
podcast, esse episódio, é autocrítica total. A gente deveria melhorar o uso do nosso tempo em momentos de descanso. A gente deveria utilizar o nosso descanso de uma forma melhor, de uma forma que vai trazer bons benefícios mentalmente falando. E um outro ponto importante, para que a gente possa falar um pouco, é a questão do perfeccionismo e o medo de falhar. Então, a nossa geração também tá rodeada da exigência e da autoexigência. O perfeccionismo que leva ao medo de não fazer algo, quer dizer, de fazer algo, e de não dar certo, e de não chegar a lugar nenhum. Ou até mesmo o imediatismo. O fato de que eu quero fazer algo e já ter o resultado imediato. Existem algumas coisas que são demoradas. Eu costumo falar que a gente tem a dopamina cara e a dopamina barata. Eu acho que eu escutei esse termo em algum lugar, não sei se ele é usado por todo mundo, admito, talvez seja, e eu tô aqui falando como se fosse um termo só meu. Mas a dopamina barata seria justamente coisas que é muito fácil de você conseguir. Então, se você rola o seu feed do TikTok por 1 hora, você tem dopamina ali por 1 hora, facinho. Se você para pra ler um livro, muitas vezes a dopamina vai demorar um pouquinho de chegar. Se você vai pintar um quadro, a dopamina ela vem aos poucos. Se você vai fazer um tricô, talvez também não seja assim tão simples de você amar o que você tá fazendo de cara. Então já é uma dopamina um pouco mais cara. Mas, normalmente, como tudo na vida, creio eu, o que é mais caro é porque custa mais. É porque vale mais, tem um valor maior. Então, a dopamina barata, ela normalmente não nos leva a lugar nenhum. E eu concordo quando as pessoas falam também que muitas vezes deixa a gente meio burro até. Sem querer pesquisar o suficiente, sem querer gastar tempo num vídeo longo, porque a gente precisa daquela informação o mais rápido possível, porque a gente não tem paciência pra ver uma pessoa falando, porque, enfim, 1001 razões. Já a dopamina mais cara, ela exige que a gente tenha paciência. Ela exige que a gente exercite a nossa habilidade de espera, de calma, de tranquilidade naquele a fazer. Enfim. Tem sido um assunto que eu tenho refletido. Porque existem tantos hobbies lindos, os quais a gente pode fazer. Tantas coisas incríveis que a gente pode criar. Eu gosto muito de pensar que nós somos seres criativos. E isso não é simplesmente uma coisa que partiu do nada nesse sentido. Como eu vejo diversos criadores falando que nós fomos criados para criar e não para consumir simplesmente. Mas também se a gente trouxer para um âmbito bíblico, eu sou cristã, eu posso falar um pouco sobre isso. Mas só para dar uma pincelada para vocês, a palavra nos fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus criativo. Ele nos criou para criar. Então, a gente precisa criar, a gente precisa usar esse tempo, essas habilidades para usufruir de hobbies que vão melhorar nossa capacidade intelectual, melhorar o uso do nosso tempo, que vão muitas vezes nos ajudar a ter uma criatividade muito maior, que vão fazer com que a gente crie universos inteiros em nossa mente apenas com uma leitura, que vão fazer com que a gente volte a se acostumar com dopamina um pouco mais cara. As coisas caras valem a pena. Então, que a gente possa refletir sobre isso juntos. Convido vocês a pensarem um pouco depois desse podcast. Mas também não somente pensar, eu convido vocês a se desafiarem a consumir mais dopamina cara. E deixar um pouco de lado a dopamina barata. Eu admito que esse podcast, esse episódio especificamente, nasceu justamente de um lugar onde eu tô com leituras atrasadíssimas, tendo tempo pra ler. Como eu expliquei agora há pouco. E que eu preciso tomar um jeito na minha vida pra poder tanto ler, né, tá com as minhas leituras em dia, como também entregar episódios aqui babadíssimos, né? Mas eu pensei em trazer esse conteúdo, esse tema, pra gente refletir sobre, porque eu imagino que talvez não seja só eu pensando a respeito disso. Ou talvez não seja só eu passando por isso. E eu queria trazer essa ideia aqui, né? Que esse podcast possa ser, além de um lugar para falar de livros específicos, também um lugar para trazer reflexões a respeito de livros. E a respeito de histórias e como elas nos transpassam. Faz sentido?
Então é isso. O episódio de hoje fica por aqui. E eu espero que, de algum jeito, eu possa ter plantado uma sementinha na sua cabeça. Um beijo.